Boas pessoal, eu sou o Nuno e isto é o canal Me Automations. Hoje venho-vos aqui falar em específico do iHost e do update de firmware 1.9.1 que nos permite agora ter dispositivos USB ligados no iHost e depois vistos dentro dos Docker Containers e dentro dos add-ons que temos a correr dentro do nosso iHost. Existem outras funcionalidades em relação a este update e convido-vos desde já a irem ver o canal do João Motec e o vídeo onde ele fala sobre então o update de firmware para o iHost 1.9.1. Eu aqui vou falar em específico desta funcionalidade e do que ela nos pode trazer em termos de benefícios para a nossa Smart Home e inclusive para o iHost e para os add-ons que temos a correr dentro do iHost. Como sabem, eu tenho então o Home Assistant a correr dentro do iHost e inclusive o Home Assistant com add-ons. Irei deixar na descrição do vídeo um link para um tutorial onde está toda a informação, quer inclusive para a instalação do Home Assistant, para a instalação dos add-ons dentro do Home Assistant e também para a configuração da porta USB para nós termos acesso depois aos dispositivos dentro dos Docker Containers e dentro dos add-ons, neste caso em específico a pen da Sonoff Zigbee que ali tenho. Em relação aos dispositivos que podemos ligar ali na porta USB, podem ser então os dongles como este para fazer a ligação de dispositivos Zigbee, pode ser outra que é, por exemplo aqui o Z-Stick para fazer a ligação com os dispositivos Z-Wave, por exemplo, aqui os novos Shellys a serem possíveis de controlar com este Z-Stick ali ligado. Outra possibilidade ainda é utilizar outro tipo de pens como a ConB ou inclusive a Sky Connect também do Home Assistant ou inclusive a outra versão também ela da Sonoff ali ligada. E depois podemos inclusive correr vários tipos de add-ons e vários tipos de integrações para com todos estes dispositivos e com todos estes sistemas de comunicação, sejam eles o ZH, o Zigbee to MQTT, o DCONS e depois os da Z-Wave e inclusive os dos Matter over Thread. Em relação ao Matter over Thread é possível também fazer a ligação dos dispositivos. Para isso é necessário ter a Sky Connect ou ali a pen da Sonoff, o modelo E, e depois fazer a instalação dos respectivos add-ons, como eu já aqui também mostrei e inclusive está também no link que partilhei aqui na descrição do vídeo. É preciso fazer a instalação dos add-ons em formato zip e no caso então específico dos Matter over Thread é preciso também fazer depois a instalação de firmwares nas pens para que isso seja possível. Tudo o resto, em termos de firmware, é utilizarem os firmwares disponíveis, as últimas versões, e ficam então com o ZH, com o DCONS ou com o Zigbee to MQTT disponível junto do Home Assistant. Isto é para o Home Assistant, mas também há a possibilidade, inclusive, de utilizar esta nova funcionalidade para com outros add-ons. Por exemplo, o Homebridge tem também um add-on que é o Zigbee to MQTT, que pode ser então instalado e pode também ser depois usado. Quer isto dizer que, ao fazer esta parte, temos também uma possibilidade muito grande de ter dispositivos multimarca, além de estarem integrados no Home Assistant, estarem também então disponíveis ao Homebridge e com isso depois ter os mesmos junto do Apple HomeKit e controlar os mesmos a partir daí. Quer isto dizer que, portanto, esta nova funcionalidade permite aqui uma ampla gama de produtos e de tipos de comunicação depois disponíveis então aos add-ons que temos a correr junto do iHost. Era isto que eu vos gostaria de dar a conhecer, portanto, esta possibilidade de agora termos as pens, sejam elas Z-Wave, Zigbee, Matter over Thread, ligadas aos Docker Containers e aos add-ons que temos a correr dentro do iHost e com isso depois ter então tudo a correr localmente em relação à nossa Smart Home. Eu aqui tenho então um sensor da Tuya, um botão da Sonoff e uma lâmpada do IKEA, tudo ligado ali naquela pen, e tenho o Home Assistant a correr aqui dentro
com o ZH como integração para fazer o controle dos dispositivos Zigbee. E como vocês aqui conseguem ver, eu facilmente consigo ligar e desligar a partir de um botão da Sonoff uma lâmpada Zigbee do IKEA. Aqui está. Aqui em relação ao sensor não tenho nenhuma integração, mas vocês conseguem ver que tenho então vários dispositivos integrados no ZH nesta fotografia que aqui partilho, e portanto era isto que eu vos gostaria de dar a conhecer, a possibilidade de termos então agora dispositivos ligados por USB ao nosso iOS e depois poder utilizar os mesmos junto dos Docker Containers e junto dos add-ons. Já sabem, se acharam a informação interessante, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, subscrevam o canal. Obrigado e até uma próxima.